Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês hoje. Eu vou começar a introdução, porque, inclusive, é mais uma apresentação antes de chegar realmente no assunto. Acho que vai dar tempo para as outras pessoas chegarem. Eu deixei a possibilidade de vocês fazer comentários, ativar sua câmera, ativar seu microfone, né, para justamente poder ter perguntas. Eu independentemente do número de participantes, tá, gente? Então, assim, a única coisa que peço, por favor, que esperam talvez o fim do bloco, de algum dos blocos, para fazer perguntas, ou diretamente escrevem no chat, né? Possibilidade de pergunta, a Cíntia está aqui, ela pode me passar as perguntas para vocês, para eu responder. A ideia é fazer uma exposição durante 45 minutos, tá? E depois abrir para vocês fazer perguntas adicionais, tá bom? Então, vou dar sequência por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês já entenderam, por aqueles que não me conhecem, que eu não sou daqui, eu sou francês, tá? Então, vou me apresentar brevemente. Eu trabalhei 15 anos na BIC, em distintas funções, marketing, strategic account management, diretor de venda e diretor geral em 4 países diferentes. Além disso, eu sou coach certificado pela Federação Internacional de Coaching há 8 anos. Eu tenho mais ou menos acima de 5.000 horas de treinamento, coaching e acompanhamento de executivos, líderes e não líderes nesse âmbito comercial. Cliente meus diretamente a Nexans, a Alan está por aqui, a Legrand, a Novo Nordisk do Zempic, a Total Energy, Sodexo, etc, etc, etc. Grandes nomes do B2B, o que é o assunto que nos convoca hoje. Além disso, eu tenho uma paixão, eu sou capitão de veleiro, e sou eu numa expedição de novembro passado no Cabo Horn, e eu acho que é uma extensão natural do meu trabalho como líder comercial, né? Superar metas e cultivar justamente este instinto de poder controlar condições adversas, é alguma coisa que me apaixona. Eu acho que é uma motivação intrínseca que eu transponho depois ao negócio. Quem é Halifax? Somos originalmente uma empresa francesa. Eu sou, com meu sócio, um dos 2 fundadores da Halifax para a América Latina. A Cíntia Brás está por aqui também, vai responder as suas perguntas no chat. E o nosso objetivo é melhorar os últimos 50 centímetros da sua proposta de valor. A gente faz isso desde 20 anos em 28 países. Cliente, mais de 200 clientes ativos e alguns reconhecimentos, especialmente o Magazine Internacional Manage HR, que é uma referência internacional, e também temos o privilégio de estar na watchlist do Training Companies, que é uma federação americana que cartografia e repertória os melhores atores basicamente de treinamento e desempenho comercial. Bem, diretamente no nosso assunto de hoje, eu gosto de entrar com a conclusão. Então, se a conexão cai, é isso que vocês vão aprender hoje. Vocês vão aprender 4 coisas. Primeiro, que a gestão das competências na venda B2B é o que mais retorna, e mais rápido retorna quando a gente aprimora esse fator. A gente vai ver os outros fatores que participam da maturidade organizacional comercial, das coisas que a gente precisa melhorar, mas definitivamente a gestão do talento e a gestão da competência que mais rápido retorna e maior retorna em termos de negócio. A segunda coisa é que o talento comercial ele é escasso demais no mercado brasileiro, tá? Existe muitas explicações para isso, mas existe uma agenda, ou deve existir, essa a nossa missão aqui, uma agenda para justamente lutar contra isso. E a estratégia, portanto, mais efetiva, se o talento é escasso no mercado, é identificar as pessoas dentro da sua própria organização com maior potencial e treiná-las sobre o que elas precisam aprender para aprimorar as conversas. Por que é importante? Porque, fundamentalmente, a ciência comercial ela passa nas conversas. Uma coisa é saber que você precisa falar não para o seu cliente.
quando o cliente pede um desconto, outra coisa é saber como fazer, falar esse não, o cliente aceitá-lo, você não sentir culpa, não agredir a relação, finalmente, através da sua habilidade conversacional, ser capaz de instigar ou incentivar o cliente a ir além, a buscar um acordo profitável, lucrativo para ambas partes. Então, resumidamente, o 10% que muitas vezes faltam para fechar o budget estão diariamente destruídos nas conversas dos seus vendedores com seus clientes. Esse é o ponto de atenção e a gente vai compartilhar com vocês algumas medições disso, tá? Finalmente, o ChatGPT ele não vai substituir o seu vendedor. Ele só vai aumentá-lo, ele vai aprimorá-lo, ele vai melhorá-lo. Mas escuto muita gente, medimos também em pesquisa com alguns de vocês e outros diretores comerciais ou executivos comerciais no Brasil, que há uma expectativa de poder substituir com o uso máximo de bot algumas intermediação dos seus vendedores. A gente vai ver que isso é uma muito má estratégia, tá bom? Esse é o que vocês vão aprender hoje. Se cai a conexão, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, tchau. Não, é brincadeira. Então, vamos lá. Agora, vamos entrar em detalhe em cada um desses assuntos. E, de novo, podem fazer perguntas. E, no final do bloco, eu vou abrir para vocês, talvez, 3, 4 minutos de perguntas e respostas. E no final da exposição, daqui uns 30, 35 minutos, a possibilidade de ter um bate-papo todos juntos, tá bom? Então, vamos entender um pouco o contexto. O contexto é que a criação de valor no Brasil está em crise, né? Como que a gente sabe disso? Existe um professor colega da FGV, o Oscar, que vem medido, que é um especialista do cálculo de EVA, né, de atualização de valor. Ele vem acompanhando um painel de 127 empresas no Brasil há mais de 20 anos. Isso é um trabalho maravilhoso, né? Toma as contas, os estados financeiros, calcula, atualiza, para poder comparar realmente o desempenho econômico, tirando todas as variáveis, inflação, custo de capital, enfim. E o que se torna no indicador que é a porcentagem de retorno sobre capital investido nessas empresas. O que a gente enxerga nos últimos 10 anos é que a capacidade das empresas brasileiras, que são as primeiras, a mais importante, né, fazendo exclusão de algumas, como Petrobras ou os bancos, ela vem caindo 30% de forma consistente. Tá? Então, essa é a realidade do nosso país, sobre a qual a gente precisa actuar aqui, nós, executivos responsáveis comerciais. Existe uma causa que é bastante conhecida, né, que é a baixa produtividade laboral no Brasil. O problema é que essa causa ela ainda não está tratada. Tá? Então, existe aqui, para vocês, uma comparação do Brasil com outros países, desenvolvido, em desenvolvimento, mas o que mais importa, no meu modo de ver, é a curva da direita, né? São dados do Fundo Econômico Mundial, onde eles medem a evolução da hora trabalhada, a produtividade por hora trabalhada, e compara com outros países. O que a gente enxerga é que a maioria dos países aumenta a sua produtividade por hora trabalhada, e nós, nos últimos anos, esse período não coincide exatamente, mas acho que a tendência é bem clara, retrocedemos. Regrede a produtividade laboral no Brasil, tá? Inclusive, existem múltiplos indicadores de comparação, né? Há 10 ou 15 anos atrás, a China, o trabalhador chinês era 7 vezes menos produtivo do que nós. Hoje já está por em cima. Então, aqui existe, e crescendo, né? Existe um alerta muito grande. Com esse contexto, a gente gostamos muito de fazer pesquisa e ter um approach científico das coisas para delinear a avenida de trabalho, a avenida de trabalho que seja consistente, coerente ao longo do tempo. Então, fizemos várias pesquisas, recolhimos de alguns de vocês aqui presentes, inclusive, quais são as suas principais dores em entrevistas, né? Muita coisa,
das dores deram, na verdade, origem a essas 4 perguntas críticas da produtividade. A primeira dela é a meta, a entrega de metas do meu time é inconsistente. Né? Por onde eu preciso começar? Então, a gente transforma isso numa pergunta se que fatores ajustar na nossa organização comercial para poder justamente destravar essa produtividade, tá bom? Então, vou fazer uma brincadeira com vocês, vou lançar o jogo de quem quer ser milionário, né? E vou dar a possibilidade de vocês votarem, né? Vou fazer umas 4 perguntas, um por cada bloco, e votarem em o que vocês acreditam ser a melhor resposta. Aí eu vou expor a pergunta, dar 4 opções, eu peço para vocês responder no chat com a letra da resposta. Resposta A, B, C ou D, e a gente logo vai validar essa resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta é assim, se torna sobre fidelização de cliente. O que mais alavanca a lealdade dos clientes no âmbito B2B? Resposta A, experiência na compra. Resposta B, experiência na entrega dos produtos e serviços comprados. Resposta C, custo-benefício. Resposta D, reputação do fornecedor. Vou deixar aqui alguns segundos para vocês digitar suas respostas no chat, colocando A, B, C, D. Obrigado, Nicolás. O Nicolás diz resposta B. Danilo, D, B, A, B, D, A, A. Vamos lá. B. Tá. Tá bem dividido entre A e B. A resposta correta é A. Tá? A. Então, a experiência na compra, que é todo o trânsito entre quando o cliente ou vendedor se encontra até finalmente decidir da compra e efetivamente tomar a decisão de transacionar e ter um recurso para poder acompanhar o que o cliente comprou é o que mais pondera. Para ter uma ideia, pondera dos 4 fatores sobre uma base 100, pondera 53%. Ou seja, 53% da fidelização alavanca através da experiência na compra. Muito além de 19% reputação do fornecedor ou custo-benefício. É muito além da resposta B, que é a experiência na entrega do produto ou serviço. Então, aqui, como conclusão, inicial é de entender o seguinte: as pessoas compram de pessoas. A confiança que elas vão estender nas suas decisões de compra para sua empresa, elas são intermediadas pelo vínculo interpessoal que tem com seu vendedor, tá? A resposta B, ele é um sintoma. Ele é um sintoma de uma deficiência pós-transação. A gente não consegue bem satisfazer o cliente na entrega, na entrega e na experiência de entrega do que ele comprou. E aparece como um problema a resolver. Mas se eu posso dizer assim, é um desmotivador da fidelização, mas bem feito não é um motivador de fidelização. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estar a expectativas, entregando na expectativa dos seus clientes. Uma vez que você faz isso, o cliente não é mais leal ou menos leal porque você opera corretamente seu negócio. Ele vai ser mais leal ou menos leal se a intermediação da sua compra é efetiva, tá bom? A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Próximo, então, para responder essa pergunta de o que eu tenho que ajustar, na verdade, quando a gente vê a contribuição na produtividade do departamento comercial, a primeira posição é a gestão de competência do talento. Tá? O que a gente entende por isso? Ter as pessoas competentes, habilidosas, equipadas, com os skills e o conhecimento que eles precisam ter para justamente poder fazer essa intermediação correta na experiência da compra. Tá?
Segundo, 21% vem o alinhamento estratégico entre os objetivos da empresa, as ofertas diferenciadas que eu tenho para oferecer e o fit com o go-to-market, né? E isso é sumamente importante, mas melhorando isso, ainda fica menos do que melhorando ou aprimorando a gestão de competências. Tecnologia e ferramenta entra bastante forte, 16%. Gestão do desempenho, que na verdade é a medição, né? Onde a gente sabe que o nosso país está algo atrasado. A medição, a definição do KPIs, a definição dos OKR, a definição das métricas, a definição das taxas de conversão, a definição dos comportamentos que geram como melhoramento ou aprimoramento desses indicadores, também tem um grande impacto, 15% de contribuição. Por quê? Porque simplesmente o que se mede, se controla, e o que se controla, se melhora, tá? Processo e política a melhorar, muito foco vejo aqui no Brasil nesse aspecto, só 9%. Precificação flexível, ou seja, a possibilidade de ajustar o preço com o canal e responder rapidamente a uma poça de oportunidade gerada por um movimento do mercado, só 7%, e todas as outras respostas, 6%. Tá? Então, aqui a grande conclusão é difícil ter um caminho crítico, a gente vai ver uma forma de tê-lo. É muito importante, na falta do resto, ter as nossas conversas, nosso foco em aprimoramento de competências, porque diretamente melhora a experiência de compra do cliente, o que diretamente melhora a criação de valor. Alguns sintomas, eu acho que todos conhecemos esses sintomas de uma organização comercial disfuncional: baixo consistente atingimento de metas, insatisfação do cliente, baixa curiosidade da previsão de venda, alta rotatividade dos funcionários, falta de engajamento do time, uso inadequado ou insuficiente da tecnologia, falta de compromisso com o resultado, quebra de comunicação dentro e fora do departamento e em forma geral, falta de transparência, né, gente? Em conclusão, como insight 1, as pessoas, a gente sabe disso, né? Mas às vezes a gente perde a noção. As pessoas em B2B compram de pessoas e, apesar do lançamento da inteligência artificial, isso não vai mudar. Vai ser melhorado, acelerado, mas não vai mudar. E ter talento comercial competente e motivado contribui em 26% na produtividade comercial da sua organização, tá? Como a gente acompanha vocês na Halifax com isso, estabelecendo um caminho crítico da transformação. Então, temos uma ferramenta que chama Venture, que faz um diagnóstico da maturidade organizacional do seu departamento comercial, situa justamente em quartis muito pertinente, desde o best in class até como uma organização em sobrevivência ou altamente em risco, né? Faz checagem de coerência entre o que os responsáveis comerciais declaram ter e o que o vendedor efetivamente recebe, e na análise e no alinhamento estratégico também mapeia iniciativas e iniciativas de transformações críticas, tá? Beleza, gente, vou parar por aqui para ver se existe alguma pergunta, dando talvez a oportunidade de ter um bate-papo de 2 minutos sobre esse primeiro bloco. Chato, acho que não tem pergunta. Tem, não, né? Sim, Vincent, só uma pequena pergunta. A gente viu, né, com o Covid, né, até as práticas comerciais mudaram bastante, né? Antes do Covid, a gente tinha muitas reuniões presenciais com os clientes, e hoje está se tornando cada vez mais digital, né? Tudo remoto. Eu vejo, né, no meu dia a dia, às vezes, uma pequena dificuldade de, como dizer, de fidelizar um cliente apenas através de um canal, né? Por exemplo, através do computador ou através do Teams, né? Tem simplesmente cliente que não recebe mais a gente. Aí como você faz para manter, né, o contato, né, que para mim era a essência do nosso trabalho, no contato, encontrar as pessoas, para justamente fechar negócios, né? Eu acho que hoje está
um pouquinho mais difícil Legal. do que como era antes do Covid. Como você resolveu isso? Legal. Vamos lá. Eu vou responder isso e depois a gente pode, inclusive, lá no final, ver quais são os assuntos que vocês queriam ter um pouco mais de detalhe. Mas, fundamentalmente, esse é simplesmente o fato que o Covid modificou alguma regra do jogo com os clientes, né? E que o mapa de competência, ele se modificou, ok? Então, hoje em dia, o nosso executivo ele precisa ter uma experiência híbrida, uma viagem, uma competência para criar vínculo, indagar, diagnosticar necessidade, oferecer um valor diferenciado e fechar o negócio, tanto agilmente, tanto quanto no digital quanto presencial. Então, simplesmente o skill aqui ele cresceu. Por que ele cresceu? Porque os compradores, o cliente, durante o Covid, eles descobriram que, na verdade, eles não precisavam se obrigar a receber os nossos vendedores. Eles, eles tiveram a prova que eles podem recuperar parte da sua Sim. agenda. E não ter que receber as pessoas que simplesmente porque estou no meu itinerário de venda geográfico e aí eu vou receber sei lá, eu vou receber a Gabriela porque hoje a Gabriela está aqui, eu tenho... Então, essa parte relacional, que é o fundamento da venda no Brasil, ela ficou minorada, ela teve um impacto muito grande. Mas, na realidade, tinha sinal disso acontecendo muito antes. E vocês vão ver agora. Gabriel, vou dar sequência na exposição, porque eu acho que algumas das perguntas, mas, por favor, marca suas dúvidas, os demais, né, no chat, para que a gente possa tratar isso no final. Mas a resposta curta é, o cliente entendeu que ele não tem que se obrigar a receber vocês com uma abordagem impessoal e inconveniente. E a gente vai ver o que caracteriza uma pessoa. E isso, as pesquisas com o vendedor e com cliente já nos falavam isso muito antes do Covid. O Covid ele só criou ruptura e o cliente se empoderou de volta. Tá? Vamos lá. Por que isso é importante? Por que esse assunto é importante? Porque o valor agregado, né, se a gente compara a nossa indústria, todos aqui, eu dei uma pesquisada nas pessoas que se registraram, né, são um segmento de negócio que oferece um valor diferenciado, às vezes desconhecido como benefício dos seus próprios clientes. Essa descoberta do valor agregado, a gente vai ver que essa precisa ser intermediado com o cliente, porque se não está bem intermediado, o cliente compara com aquilo que ele já conhece. Quanto mais inovadora é sua solução, mais desafiante é essa comparação. E se ela não está intermediada corretamente, o teu valor agregado só é um custo agregado. Simples assim, tá? Então, sem fazer muita teoria, vamos passar para a segunda pergunta, que também é alguma coisa que a gente escutou muito de vocês. Estou cansado de negociar mais com os meus vendedores do que com os meus clientes. Ou seja, o meu vendedor, ele não sabe negociar, portanto, ele negocia mais comigo do que ele negocia com o cliente. Aí tem alguma coisa que uma dor, um sintoma que é muito claro sobre justamente nível de competência, tá? Então, a pergunta que a gente fez disso é quão competente é o meu time, para planejar, criar, realizar o nosso pleno potencial de valor com o cliente. Entendendo, isso é muito importante, que valor é uma percepção e que o valor só existe nas relações. O valor não existe no atributo do teu produto. E aí tem um potencial de realização, mas ele só existe quando ele está sendo intermediado na conversa, facilitado o descobrimento e a adopção da tua oferta para o teu cliente, tá? E aí está todo o X da questão, ok? Então vamos lá na nossa segunda pergunta do milhão, né? Pergunta sobre o ponto de contato natural com o cliente B2B. Então, assim, no processo de compra, a gente não está vendo o processo de venda. A gente está vendo as etapas que o cliente faz antes de comprar alguma coisa de vocês. A maioria dos clientes procuram interagir com seus vendedores em qual etapa? Fazer quando você conscientiza do problema, ou seja, descobre que tem alguma coisa que está disfuncionando na sua organização. Fazer 2, quando ele define esse problema, especifica, caracteriza. Fazer 3, quando ele tem feito isso e de repente ele começa a mergulhar em potenciais soluções sozinho. E fase 4, quando finalmente ele
Ele já definiu que solução ele quer e aí ele está escolhendo os fornecedores. O que vocês acham? Quando vocês acham que a grande maioria? Então, vamos lá. O que temos aqui? Entre 3 e 4, que fazer 3 ou fazer 4, fazer 3 e fazer 4. Bom, eu acho que vocês são superdotados, vocês estão já visualizando o problema de uma forma correta. A gente vai colocar aqui algumas distinções. Claro, após a fase 3, ou seja, entre a fase 3 e a fase 4, 57% dos clientes procuram vocês nessas etapas. Eu só quero me deter 2 minutos para que a gente entenda junto a implicância disso. A implicância de, sobretudo, se o seu produto é muito inovador, é que o cliente não sabe que ele existe, basicamente, e provavelmente ele nem sabe que ele tem o problema que ele tem, por qual o seu produto responde, tá? Isso faz que é impossível para ele enxergar a sua oferta com o seu potencial de valor e benefício. Impossível. Sozinho ele não consegue. Precisamos fazer que os nossos vendedores, e aí é mais que vendedor, é criação de insight comercial entre marketing, estratégia e venda, com a capacidade justamente de ir lutar e definir as crenças limitantes de como o cliente enxerga a sua operação, desafiar esse status quo e fazer que o nosso vendedor e os nossos marketing, enfim, que a gente juntos chegamos antes para o cliente, antes mesmo que ele saiba que ele tem um problema. Dito de passo, eu fiz essa apresentação para você justamente para isso, para me assegurar que vocês saibam exatamente onde está o problema crítico de vocês no que tange a sua gestão comercial, tá? Então, aqui a gente precisa se deter e entender como funciona um processo de criação de valor state of the art, world class, melhor. Funciona mais ou menos assim. Precisamos planejar a criação de valor, que parte por fazer pesquisa de mercado, pesquisa com o consumidor, pesquisa com o cliente, pesquisa com o usuário final, identificar situações críticas para resolver. Depois a gente precisa criar e precificar ofertas diferenciadas respondendo a esses grupos de necessidade e talvez por grupo de maturidade de cliente a gente vai voltar nessa questão. A gente precisa, a partir dessa criação, fazer um go-to-market muito preciso. Ou seja, não é eu tenho esse canal e vamos ver que a oferta entra nesse canal. É o contrário. É pensar o que eu tenho para oferecer, aonde eu vou gerar um valor, e selecionar o go-to-market mais efetivo. E aí é pesquisando as crenças limitantes do cliente que faz que ele não vê o problema. Tá? E aí, através de todas as ferramentas que a gente tem hoje, de account-based marketing, de geração de lead assistida, de automatização, de inbound marketing, insighting, enfim, eu vou me deter aqui, a gente ativa esses insights comercial e a gente gera lead para o seu vendedor, tá? A segunda etapa é que o vendedor se encontra no momento que o cliente esteja e quanto antes melhor. Na conscientização do problema, na definição do problema, na identificação da solução, na seleção do fornecedor da marca. Dito de outra maneira, a gente mede isso também, o poder de gerar uma percepção de valor diferenciado na relação aumenta quanto mais cedo intervenimos com o cliente, o que faz sentido logicamente. E a gente vai ver que não é por aqui que o nosso time atua hoje com o nosso cliente. E uma vez que o cliente ele decide comprar a sua oferta diferenciada, né? Ele faz a decisão de eu quero comprar, depois ele negocia, né? E aí essa criação de valor ela precisa se realizar e ser ampliada na transação, né? Então, primeiro, o seu vendedor ou a sua organização precisa negociar com o cliente para realizar a sua parte do business plan de valor, né? E fazer que o cliente não captura todo o valor indo à sua condição mínima de transação, tá? Segundo, é começar a implementar, quando um cliente novo, por exemplo, o famoso primeiro pedido perfeito, né? Que justamente a entrega do serviço seja à altura, na paridade do que o cliente espera em termos de experiência de entrega.
Só uma vez que o business as usual, que é comprar o que eu comprei, comprar sem problema, acontece, aí começa a possibilidade de estender a confiança que o seu vendedor gera com o seu cliente à organização de ambos lados, ou seja, institucionalizando a relação, né? E aí a gente fala de Key Account Management, por exemplo, né? O problema, muitas vezes, vamos ver, é que nos aceleramos. Ou a gente escolhe o cliente errado, um cliente importante, que pesa muito no meu negócio, mas que não tem a maturidade para fazer um programa de Key Account comigo. E a gente desperdiça um recurso muito grande, é uma oportunidade muito grande. E uma vez que a gente faz, está muito integrado, a gente consegue otimizar o negócio atual, conseguimos criar confiança organizacional de ambos lados, aí a gente consegue o sagrado grau, os happy fews, os muitos poucos, e a gente se integra estrategicamente numa geração de valor em comum, tá? Então, esse é state of the art, o melhor do melhor, fazem isso, e fazem isso muito bem. Vocês viram que parte do serviço que a gente oferece é fazer assessment de competência. Então, desde 2018, a gente vem medindo com os clientes nossos, entenderam vocês que não são todos as empresas B2B do Brasil que compram os nossos serviços, tá? É bem mais a parte do premium, tá? Portanto, os números que eu vou divulgar aqui são os números das coisas que a gente audita com nossos assessments. Provavelmente, a realidade do mercado é ainda pior, ok? Mas mais ou menos funciona assim. Vocês vão ver aqui o resultado. O resultado se expressa em porcentagem dos executivos que a gente avalia, que estão no nível mínimo funcional dessa etapa do capítulo de competência. E o que a gente observa é exatamente isso. No primeiro bloco, que é planejamento e criação de valor, 1/2, mais ou menos. Não está super legal, mas está funcional. 50% globalmente aqui, 50% do que a gente intenta, funciona. E quanto mais próximo a gente fica da equipe de venda, piora o índice. Não sei se vocês estão percebendo, né? Lá em cima, estratégia e marketing. Não digo isso porque, naturalmente, os marqueteiros são melhores. Simplesmente, eles têm mais estudos, tá? E eles têm mais também contato com a sua empresa e a cúpula que decide, que tem poder, ok? E aí, o problema se torna aqui. O nosso executivo hoje, das empresas que a gente avalia, ele não consegue. É menos de 20%, às vezes é 1/8, né? Intermediar o descobrimento da sua oferta de valor, seu benefício, e guiar e acompanhar o cliente na criação de consciência do problema que tem a resolver. Portanto, lógico que o cliente, não entendendo, e a gente vai ver outros indicadores de pesquisa que demonstram exatamente o mesmo fato, não entendendo o seu diferencial, ele pede preço. Então, logicamente, se o vendedor, que é um vendedor tirador de pedido, geralmente, ele volta e pede, negocia com você mais desconto. Sem entender que ele é o problema. Agora, Mark Twain dizia, a gente não pode responsabilizar as pessoas de coisas que elas ignoram. Hemos feito tudo o que era no nosso poder para poder melhorar esses assuntos, gerar consciência, fazer a manual de competência? Claramente não. E o cliente, o vendedor, eu posso recrutar um vendedor talentoso no mercado, a gente vai ver que é muito difícil. Então, não tem muitas outras opções do que justamente ir na conclusão 2, que é identificar os maiores potenciais, definir o mesmo e treiná-los. Tá? Quando a gente vai no último bloco, né, aí piora e melhora em certos aspectos. A parte transacional da negociação é brutal. Na média, precisa a seu cliente 15 minutos de conversa, de negociação com seu vendedor para obter 100% de tudo que ele tem para oferecer. Porque ele não se prepara, porque ele desconhece como liderar essa conversa, tá? Então, existe aqui uma destruição de valor absurdo diariamente nos nossos produtos e no nosso negócio, tá? Valor que a gente consegue muito rapidamente recuperar.
é só treinar eles em negociação e a gente para o desangramento. Sinceramente é assim. Tá? Depois, o resto, que é as etapas anteriores, como criar valor, isso leva um pouco mais de tempo. Mas a negociação e parar que o desangramento a gente consegue em semanas fazer, se a gente implementa e treina um processo correto de preparação e condução de negociação. Finalmente, a implementação da primeira ordem, da satisfação do cliente, 1/2, 50% é o quê? E claramente a gestão de competência necessária para fazer a gestão de conta-chave e institucionalizar a relação, essa sim que está muito abaixo, muito aquém do que a gente pode esperar. Sinceramente, não estou tão preocupado com essa última parte, especialmente o 2%, porque é bem pouco as organizações que precisam ter um Strategic Account Management Program implementado. Não é. No nosso Brasil de hoje são pouquíssimos, mas todos os anteriores são preocupantes. Último dado que eu acho que é muito significativo, a Manpower, ela faz estudos com o RH sobre escassez declarada de cliente, de recursos. Ou seja, existe o talento comercial no mercado, eu não tenho no meu time, posso eu buscar? Na verdade, você não pode. Não é que não pode, pode, mas ele é muito escasso, ele é tão escasso, o Brasil está top 9 dos top 10 no mundo em escassez. E a primeira função é a função frontline intermediando de escassez, é a função frontline intermediando o valor com o teu cliente. Tá? Então, em resumo, no Brasil o talento comercial, criador de valor, ele é muito escasso, e não adianta muito brigar com recursos humanos, contra as empresas para atrair os talentos experientes, porque vocês vão pagar caro, eles vão ser roubados muito rapidamente, ou eles vão entrar como vendedor, virar CAM em 1 ano, virar gerente regional em 2 anos e diretor comercial em 5, com grandes problemas de burnout e de destruição de talento. Então, aqui a rota é identificar os melhores potenciais dentro da sua organização e treiná-los. Tá? Como a gente faz isso? A gente cria uma organização baseada em competência. A gente faz isso definindo o role model, olhando a estratégia, o que você quer ver. A gente fez o diagnóstico antes e aí a gente define onde a gente acha que a pessoa está hoje, as pessoas estão hoje, e a gente transparente, publica, entrega essa informação para eles, da onde a gente precisa que eles estejam daqui 2 anos. Fazemos assessment e a gente começa a ver potencial, competência atual, autoconhecimento, mapeando as pessoas que têm potencial de evolução, o que já estão, mas que ainda pode construir, das pessoas que não têm potencial de evolução, e aí a gente sabe para onde investir. E isso vai nos ajudar muito para justamente poder ter uma criação de um ciclo de treinamento muito efetivo. Vou parar por aqui para tomar uma pergunta, ou ver se tem alguma pergunta aqui para o chat. Não vejo pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa parte? Alguma dúvida? Vansan, não é exatamente uma pergunta, mas uma constatação que eu tenho visto acompanhando muitos clientes também, essa questão da barreira da área de compras, né? Por isso que, quando você fez a pesquisa ali atrás, eu coloquei na seleção do fornecedor, né? Que muitas vezes, até assim, por um lado, por uma questão de compliance, por outro lado, porque as áreas de compras têm sido vistas como áreas geradoras de muito resultado, as grandes empresas têm colocado barreiras, né, ao contato entre os fornecedores e os usuários, colocando o comprador no Exatamente. meio, empurrando a Exatamente. gente lá para o final do processo, só para a seleção do Exatamente. fornecedor. Faz um bid, padroniza tudo e bota a área de compras para intermediar, e aí a gente tem que buscar preço, né? Porque está tudo padronizado, Então, não vamos lá. deixaram a gente nem É, defender. Como é que você vê é, isso? é exatamente isso. Mas vamos ver a realidade. Eu acho que isso vai ressoar talvez muito com meu comentário. Quando a gente olha e se pergunta o que foi feito do lado comprador e o que talvez não foi feito do lado vendedor, é exatamente o tema da nossa palestra. O lado comprador, ou mais bem o lado da empresa que compra, que toma, ele é mais preparado do que o lado vendedor. Porque ele mexe diretamente com o custo, que tem como dizer,
uma penalidade clara, tangíveis no P&L, no fluxo de caixa das empresas, ele está mais intervido, né? Tá mais intervenido, tem mais gente metendo mão aí. O nosso departamento de venda, ele, na verdade, ele cria novas possibilidades de valor, certo? Não é materializável como o custo escondido disso, a oportunidade perdida, eu nunca vou saber quanto é, não quantifico isso, tá? Então, isso explica que se desenvolveu estratégias de otimização mais cedo do lado comprador do que do lado vendedor. A partir de aí, o processo, por exemplo, de segmentação dos seus fornecedores, pergunta para o seu diretor de compra da sua organização. Ele aconteceu há 20 anos atrás. Eles definiram, categorizaram o tipo de compra muito antes, e eles calçaram com a melhor estratégia de compra para comprar isso. Então, quando você está num bid fechado, que o cliente acha que você está comprando, você está vendendo um commodity. Ele aplica a estratégia de compra para otimizar o seu fator de sucesso. E está tudo bem com isso. O problema é que a gente não fez isso do outro lado. Tá? E isso que eu quero mostrar para vocês, essa é a nossa missão de acompanhá-los. Como a gente cria isso. Tá? E a gente vai ver que é exatamente a mesma coisa. Vamos ir na próxima pergunta e vocês vão encontrar respostas que são: não preciso que meu vendedor seja um vendedor estratégico consultivo para atender a todos os meus clientes. Não, eu preciso segmentar, porque precisam de dois para bailar tango, para dançar tango. Se meu cliente está imaduro para poder transacionar comigo de forma colaborativa, eu preciso colocar um vendedor transacional um pouco melhor que transacional, mas muito bom e muito duro. Não um cara que faz JBP, entende? Tá? Ayrton, vou seguir, marca a tua pergunta, a gente toma lá no final, pode ser? Então, eu acho que o que segue vai responder talvez com maior clareza o que você está falando, mas você está absolutamente certo. E o que a gente escuta muito das organizações é justamente isso. Investimos milhões para o lançamento, fazemos R&D, não sei o quê, e o time não consegue positivar o produto. Né? Não consegue. Não consegue programar a compra, não consegue. Então, a pergunta aqui é como inovar nas nossas abordagens comerciais para criar um valor diferenciado na cabeça do cliente. Aí, retomando o que você disse no negócio de bid e tudo, aí sozinho o vendedor não vai conseguir. A gente precisa repensar como nós vamos justamente derrotar as crenças limitantes e comprovar, demonstrar para o nosso cliente que o que a gente vende num commodity e que ele está enxergando isso mal e que ele está nos enquadrando num processo de compra equivocado, destruidor de valor do seu lado. Essa é a nossa missão. Então, vamos lá. Pergunta número 3. Criação de percepção de valor. Nas seguintes opções, qual é o atributo mais importante que um cliente B2B está procurando no seu vendedor? Resposta A, que ele entende unicamente o seu negócio. Resposta B, o negócio do cliente, né? Que me ensina como cliente perspectivas exclusivas e valiosas para aprimorar o meu negócio. Resposta B, C, que ele faça um bom diagnóstico das minhas necessidades. E D, que ele seja facilmente acessível. E aí, gente, o que vocês estão respondendo? Eu não vou responder porque eu erro todas. Ah, responde aí, meu. C, B, D, C, C, D, C. Vamos lá. Ok. Está entre C, B e D. Vamos. Ok. A resposta correta aqui é assim. Ensina perspectivas exclusivas de valor. E a gente vai seguir com um pouco mais de entendimento. Quando a gente pergunta para o cliente B2B, quais são as expectativas com o vendedor? E aqui são as declarações positivas, né? Embaixo a gente vê o que a gente mais ou menos tem hoje. Ele me ajuda a navegar entre as alternativas econômicas, ele exerce pressão produtiva para acelerar a decisão da minha empresa, mas a gente vê que não é alguma coisa muito procurada. Se eu traduzo isso em qual é o respaldo da construção da confiança ou da imagem, da reputação do meu vendedor frente ao meu cliente, ele é credível para poder transacionar comigo. É isso, tá? Segundo, um pouco maior, a gente já passa metade, né, dos compradores.
Se ele é facilmente acessível, tá? Aí era a resposta D. Ele compreende meu negócio e suas limitações, aí a resposta A. Ele diagnosticou bem as minhas necessidades, que é a resposta C, tá? Estão vendo que já não é essa, ok? Eu, fundamentalmente, quando eu respaldo de valor, ele é prestativo, ele resolve meu problema, ele resolve, tá? Tem uma interação que funciona com ele, para otimizar o nível de consciência da dificuldade que eu tenho no meu negócio atual, tá? O terceiro, aí já é maior, ele é advogado para mim dentro da organização fornecedora, ou seja, dentro da sua própria empresa. Ele melhora meu posicionamento, me traz dados para aparecer eu internamente como melhor profissional. Ele fornece dados confiáveis, convincentes. Aí começa a aparecer retorno sobre investimento, cálculo de retorno de valor, enfim. Então, aí ele é confiável. Depois, ele me assessora, conhece meu negócio, me ajuda a evitar armadilha. Frequentemente me ensina sobre o desafio e o resultado do meu negócio. Ele me assessora, né? Mas lá no fundo, tudo em cima, ele me inspira. É um criador de mercado, um cara que me faz mudar de opinião. E, sobretudo, me fala sempre a verdade. Ele não exagera o valor ou da sua proposta ou subestima as dificuldades que tem na compra. Então, assim, resumidamente, o teu cliente ele espera um assessor de negócio que compartilha insight e acompanha ele a ampliar a realização de valor, a otimização do negócio dele. O que ele encontra, em essas pesquisas que a gente faz, não é nada disso. 85%, o vendedor não acrescentou valor para mim na conversa. Não foi capaz de demonstrar o ROI da solução para mim. Compartilha informação sem pertinência, longe das minhas preocupações. Foca a conversa na característica da oferta, nas suas necessidades, não no meu problema. Não entendi a proposta de valores diferencial do fornecedor. A abordagem foi em tempo oportuno e forma inoportunos. Pressionou para comprar de forma agressivamente transacional e o contato inicial foi gerado impessoalmente. Então, aí a gente encontra o teu comentário, Frederico, né? Do início, que é, eu não consigo, e que está também no teu comentário, Antônio, eu não consigo alguém que me ajuda, o que eu tenho é alguém que me incomoda, cara, e por isso que hoje eu não quero falar com o teu vendedor, porque me incomoda, ele não vem para me ensinar alguma coisa interessante, ele vem para me perturbar, então eu prefiro pôr a barreira do Teams, revisão anual de negócio, um bid no meio, porque aí eu estou criando barreiras para ele deixar de enxergar o saco, porque eu não preciso dele, porque não me aporta nada. Ouch! Tá? E aí a gente vai justamente na tua resposta, Antônio. A abordagem real, ela depende da complexidade do que você vende e da maturidade que você tem na sua relação com o cliente, né? E aí a gente pode ir rápido sobre isso. Eu estou disponível, a gente está disponível para acompanhar em mais detalhamento depois, se vocês quiserem. Mas fundamentalmente eu preciso, da mesma forma que meu cliente enquadra eu e os demais fornecedores em um segmento, aplica uma política de compra que seja muito eficiente para otimizar o seu lado, eu preciso fazer a mesma coisa do meu cliente e calçar o foco da minha venda, tá? Então, aqui o terceiro insight tem os 10% que fazem falta para chegar no budget. Eles estão escondidos e destruídos diariamente nas conversas que o seu vendedor tem com o cliente. Que é exatamente o que a Gabriela estava fazendo isso, que eu vi que quando estava explicando isso, que a compra é um custo conhecido, a venda é uma oportunidade desconhecida, não realizada. É muito difícil materializar. E aí a gente precisa calçar a abordagem comercial com a maturidade de cada tipo de cliente. Como a gente faz isso? Primeiro a gente entende o momento, ajuda vocês a segmentar, portanto a definir qual é justamente por segmento e por tipo de oferta a abordagem mais funcional, e depois a gente vem transformando a habilidade do seu vendedor etapas por etapas em um processo contínuo de treinamento, medição e certificação de competência, que começa por um one-to-one, uma simulação, a pessoa sabe exatamente, recebe conteúdo, depois pratica esse conteúdo, depois tem tarefas de aplicação, depois tem outra medição, depois tem AI metida, enfim. Hoje existe um monte de ferramenta para fazer isso bem e não é tão caro, sobretudo quanto a gente vê, quanto isso retorna, tá? Deixa eu ver. 10 minutos, então eu vou seguir com a minha última para poder tomar as perguntas no final, tá bom?
Já deu. Melhor botar ChatGPT para se relacionar com o cliente e não tentar treinar os vendedores, que na verdade estão muito longe. Então, aqui a pergunta é como utilizar o AI e outras tecnologias para aprimorar o nosso desempenho comercial e agilizar o ciclo de compra. Aí a pergunta para você, última pergunta. O ChatGPT vai substituir o meu vendedor? Resposta A, já, por favor. Resposta B, em 2 anos. Resposta C, em 5 anos. Resposta D, nunca totalmente. Vamos lá, gente. Essa é mais fácil. Tá, boa. A esperança, nunca, nunca, nunca totalmente, nunca. Por quê? Porque justamente o cliente, ele precisa a gente vai ver por quê, né? O cliente precisa da intermediação do seu vendedor para entender todo o potencial da sua oferta quando bem feito e confiar. E as pessoas não confiam na sua organização, confiam nas pessoas. É assim, somos humanos. Enquanto a adoção da tecnologia, o Brasil está bem atrasado, tá? Então, assim, a pesquisa que a gente fez de adoção alguns de vocês responderam, aliás, com o diretor de vendas, mundialmente, no Brasil e em outros lados da América Latina, a gente vê que o Brasil, em termos de uso, uma vez por semana ou mais, e implementação nas minhas vendas, está muito atrasado. E as preocupações na implementação são maiores, especialmente as alucinações do AI, a transparência, no tanto a confidencialidade de dados, interessantemente. O uso adequado da tecnologia é a repartição do tempo, né, do seu vendedor, hoje sem boa assessoramento ou apoio da tecnologia. Ele é mais ou menos assim. As atividades corporativas, administrativas, tempo de translados, preparação de reunião são mais ou menos como equitativamente colocada. Quando a gente põe não só AI, mas outras tecnologias, a gente consegue aprimorar muitas das operações do back-office e muita da preparação de guiar justamente o teu vendedor no insight correto que vocês testaram com marketing que funciona adequadamente a sua segmentação e, portanto, aumentam 55% a interação do cliente com o seu vendedor. O uso antecipado por nós no Brasil, ele tenta cobrir essa deficiência que a gente enxerga. Então, assim, vamos lá, a barrinha azul escura é o resultado promédio mundial e nós estamos em verde. O que a gente vê? Que claramente, sendo consciente dessa dificuldade, a gente quer pôr o chatbot relacional como cliente, mais do que em outros lados, definitivamente isso não é uma boa estratégia, porque quando a gente mede quanto o bot, o autosserviço digital permite ao cliente tomar consciência de uma situação crítica que ele ignorava para poder enxergar o benefício da sua oferta diferenciada, a relação é de 1 por 2,3 quando está bem intermediado por um vendedor. Então, na verdade, não é o caminho para o bot. Dependendo do que, né? Tem exceção, mas não é o caminho. O caminho é aumentar e potencializar as competências do seu vendedor. E aqui é necessário urgentemente alfabetizar a equipe de venda em AI para vencer as resistências, que são as mesmas que a gente tinha antes, ou ainda tem com a adopção do CRM, nova política comercial. Eles acham que isso vai tirar empoderamento deles na frente do cliente, enquanto é exatamente o contrário. É o contrário. Então, a maior expectativa de vocês é treinamento de AI para a força de venda. Tá? Ok? Então, vamos lá. Insight número 4, o ChatGPT não deve substituir o seu vendedor, mas aumentá-lo, né? E é preciso rapidamente alfabetizar e treinar a força de venda para vencer resistência, limitar risco, especialmente a confidencialidade em propriedade intelectual, que na verdade ele já usa ou vai usar o seu próprio ChatGPT, o Copilot pessoal, porque tudo isso vai se difundir muito rapidamente. E aí vocês vão ter problema de confidencialidade e propriedade intelectual, porque vai tudo lá e vocês não governam nada. Tá? Então, aqui a gente já criou, estamos rodando, vamos lançar o primeiro aqui no Brasil, né? Um curso especializado em treinar vocês, diretor comercial, e a sua força de venda em como usar AI, tá? Beleza? Então, resumidamente, esses são os 4 passos que a gente recomenda. Definir o caminho crítico da transformação, medir como a maturidade organizacional da sua empresa,
definir role model, fazer assessment de competência, um relatório de capital humano e recomendação de ajuste e de gestão de talento. 3, identificar as competências críticas e incidir sobre elas de forma contínua. Contínua. Esse hábito de melhorar, ele tem que ser contínuo. E não é tão caro, tá? E 4, implementar iniciativas de transformação, cuidando dessa parte de gestão de câmbio, tá? Eu vou deixar aqui o meu contato e agora eu vou tomar as suas perguntas nos últimos 5 minutos. Gabriela. Vicente, primeiro, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. É muito importante ter essa troca, né? E eu vejo assim, eu sou da indústria química e trabalho desenvolvendo o mercado global. E uma que eu percebi, até que o Frederic trouxe para nós, né? Como hoje é difícil você marcar reuniões, você ser aceito pelos clientes, eu vejo que durante a pandemia gerou-se um movimento dos clientes buscarem novos fornecedores por questão de necessidade, né? E depois da pandemia, parece que esse primeiro contato ficou muito mais difícil para você receber uma resposta, até com bid, enfim, eu sempre trabalhei no online, porque é mercado global, ou eu viajo o mundo inteiro, ou não tem jeito, né? Mas, assim, eu percebo que as empresas elas estão mais fechadas para um primeiro contato. Devido a esse cenário, eu fui estudar um pouquinho de inteligência de mercado e fiz uma pesquisa com os meus clientes de como que eles desenvolvem novos fornecedores. Quando ele tem uma dor, como que ele vai atrás disso? E 89% dos meus clientes responderam que é boca a boca. Eles perguntam para alguém do mesmo segmento. Então, assim, a minha grande dúvida hoje é, se é o boca a boca, como que eu faço para minha empresa estar na boca das pessoas? É um LinkedIn? É um Google? Qual que é? Que métrica que eu uso, né? Como é que eu faço? Esse é o meu grande desafio. Como você vê isso? Legal, Gabriela. É interessante porque eu tenho 89%, não sei se estamos falando do mesmo estudo, aparentemente você fez o seu próprio estudo, ele bate clavado com os nossos números, é 89 também, a gente tiver a mesma coisa. E aí eu vou compartilhar outro número que já é um indício de resposta. Enquanto 89% dos clientes aceitariam receber um fornecedor novo se fosse recomendado por um par, só 11% dos vendedores pedem recomendação e indicação para os seus clientes satisfeitos. Pronto. Aí. Empieza aí. Começa aí. E lógico que podemos fazer muito mais, mas começa aí. Você está sentado, desculpa, não você pessoalmente, mas estamos sentados numa mina de ouro, que a gente não explora. E o maravilhoso desse 89%, quando a gente vai na profundidade do dado, é que o cliente ele nem quer que seja um referente conhecido. Só precisa ser um par, mesmo desconhecido. Então não é tão difícil. Só precisamos sistematicamente pedir referência e indicação. Ayrton, desculpa, meu caro. Bom te ver. Bom dia, Vincent. Bom dia a todos os participantes aqui do nosso encontro de hoje. Quero agradecer o compartilhamento de tantas informações, tantos conhecimentos e da perspectiva sua e da Halifax, Vincent. Eu fiquei com uma dúvida quando você mostrou num quadro onde tinha o Three Role Models. Tinha lá o Hunter, o Farmer e Prescritores Itaú. Eu fiquei um pouco na dúvida do que significa Prescritores Itaú. Eu não... Esquece. Sinceramente, aí é o problema meu, né? Eu tirei um slide de um material real de um cliente e aí era das necessidades que ele tinha. Mas o ponto, você entendeu bem. Sim. O ponto uma vez que a gente tem o go-to-market definido, como casadinho com minhas ofertas diferenciadas e todo esse material fundamental de busca de crenças limitantes e insights comerciais, a gente precisa ir justamente se perguntando, tá, que posição preciso na minha organização e que essas pessoas precisam ter como mentalidade e crença, KPIs e hábito, skills e habilidade.
E aí a gente faz role model por essas posições. Então, aqui era Hunter Farmer e um prescritor, que seria seria um BDM, Business Development Manager, ou depende das funções, tá? Mas é isso. Então, perfeito. Agradeço aí pelo esclarecimento. O que mais, gente? Bom, o material pode ser disponível para você, só me escrever, tá bom? Eu vou terminar por aqui e convidar vocês para as próximas. A gente vai entrar justamente programando outros webinars, repetindo esse, mas sobretudo entrar em cada um desses 4 elementos em parceria com alguns dos nossos clientes. Tá? Então, o primeiro vai ser com o Nelson Robalato, que é o diretor comercial da Legrand Brasil, do material elétrico, e a gente vai falar justamente desse passo 2, de como estruturar uma missão, uma gestão de competência que modifica a nossa abordagem comercial, tá bom? Rapidamente vou publicar e vou engajar vocês. Fiquei feliz de ter vocês em companhia, lisonjeado por sua presença. Boas vendas e melhores negócios.